Fala pessoal, tudo certo? Então, pessoal, espero que estejam todos bem, encontrar vocês com muita saúde, bem dispostos. E vamos para a nossa aula, né? Então, pessoal, essa semana estamos encerrando o basquetebol, com avaliação, né? A maioria foi bem na avaliação. E a partir de agora iniciaremos o atletismo, beleza, pessoal? Vamos começar vendo a história e a evolução do atletismo, beleza? Para isso, pessoal, eu preparei um slide para vocês com uns tópicos interessantes, uns videozinhos, e eu quero que vocês façam um resumo no caderno. Anotem bem tudo no caderno, que depois eu vou dar uma olhada no caderno de vocês e vou dar uma nota pelo caderno, pelos resumos, beleza? Então tá, pessoal, vamos à história do atletismo. O atletismo nasceu com o homem, afinal, o mais antigo dos nossos ancestrais já andava, era obrigado a correr, a saltar, a lançar coisas. Então, pessoal, isso era a dura luta, né, pela sobrevivência. Pois o homem, para poder se alimentar, ele tinha que arremessar lança, objetos, pedras. Quando digo objeto, me refiro a pedras ou manipulada, algo assim nesse sentido, para tentar caçar. Naquela época não existia arma de fogo, laço, eles ainda não tinham, né? Então, usava lança, pedras, aí arremessava nos animais ou nas frutas para derrubar, para poder se alimentar. E muitas vezes tinha que fugir do predador, né? Correndo. Beleza, pessoal? Vamos ver um videozinho que explica um pouquinho mais sobre isso. Os Jogos Olímpicos remontam ao século 8 a.C. Dedicados ao deus grego Zeus, aconteciam nas planícies de Olímpia, no Peloponeso, a cada 4 anos. Incluíam corrida, luta, boxe, uma forma primitiva de artes marciais, conhecida como pancrácio, hipismo e pentatlo. Os antigos jogos entraram em declínio quando Roma conquistou a Grécia em 146 a.C. e foram abolidos em 393 d.C. pelo imperador Teodósio I. A sede em Olímpia caiu no esquecimento, devastada por terremotos e inundações. Só 1500 anos mais tarde, os Jogos Olímpicos modernos nasceram em Atenas, em 1896, com 280 participantes de 13 países. Os Jogos cresceram lentamente, sob a orientação de Pierre de Coubertin, que fundou o Comitê Olímpico Internacional em 1894. Em 1900, as mulheres foram autorizadas a participar pela primeira vez. Em 1924, os Jogos de Paris conquistaram a simpatia do público, com mais de 3.000 atletas de 43 países. Os Jogos de Berlim, em 1936, foram os primeiros transmitidos pela TV para uma audiência restrita sob o regime de Adolf Hitler, que estou usar jogos para propaganda. Mas a história lembra as 4 medalhas de ouro do afro-americano Jesse Owens. Os Jogos de 60, em Roma, foram transmitidos ao vivo na Europa. Em 64, todo o planeta pôde assistir aos Jogos Olímpicos. No ápice do movimento americano pelos direitos civis, nos Jogos do México em 68, os corredores Tommy Smith e John Carlos protestaram no pódio contra a discriminação. Eles perderam suas medalhas, mas seu gesto inspirou toda uma geração de atletas negros. Em Munique, em 72, militantes palestinos invadiram a Vila Olímpica e mataram 11 atletas e técnicos israelenses, além de um policial da Alemanha Ocidental. Hoje, os Jogos são a mais importante manifestação esportiva mundial. 10.500 atletas de 206 países vão participar das Olimpíadas Rio 2016. Os Jogos Olímpicos remontam... Então, pessoal, como a gente viu, há indícios da prática do atletismo há pelo menos 5.000 anos no Egito, na Grécia e na China. No entanto, os primeiros registros históricos de uma competição datam de 776 a.C. Foi quando Coroebus, da cidade grega de Elis, ganhou a estádio. Então, o que a gente pode perceber? Que houve uma evolução, né? A princípio, o homem usava o atletismo para se defender, mas foi evoluindo até se tornar um esporte e dar origem aos Jogos Olímpicos. No início, a competição era exclusivamente masculina, só para homens. Com o passar dos tempos, as mulheres também puderam começar a praticar.
Por volta de 1928, em Amsterdã, as mulheres começaram a participar das Olimpíadas. Ao longo do tempo também, o atletismo esteve restrito a treinamentos militares. Porém, em 1864, as universidades inglesas trouxeram novamente para fins esportivos e novamente foi introduzido nas Olimpíadas. Então, pessoal, o formato moderno do atletismo remonta a meados do século XIX. Ele engloba as corridas de pista, de rua, de cross-country, de montanha, a marcha atlética, os saltos e os lançamentos. A história atlética do Brasil começa no século XIX. Nas 3 primeiras décadas do século XX, a prática atlética foi consolidada entre nós. Em 1914, a antiga Confederação Brasileira de Esportes filiou-se à Associação Internacional das Federações de Atletismo, o que deu mais credibilidade aí às competições. Antes tinha um descrédito às competições, porque não tinha nenhuma instituição, nenhuma federação que regulamentasse isso. A partir deste momento, então, tudo mudou. Foi visto com outros olhos, teve mais credibilidade e, então, se difundiu mais ainda mundialmente. Em 1924, o país participou, o Brasil, no caso, participou pela primeira vez de um torneio olímpico ao mandar uma equipe para os Jogos de Paris. O esporte no Brasil, então, em 1952, nos Jogos de Helsinki, Ademar Ferreira da Silva conquistou a medalha de ouro no salto triplo. Então, ele foi o primeiro brasileiro a ganhar uma medalha de ouro e o primeiro a bater um recorde mundial. Foi o primeiro triplista a bater um recorde mundial. Depois veio, entre os brasileiros, veio Nelson Prudêncio e João Carlos de Oliveira. Então, pessoal, vou fazer uma rápida... vou rever rapidamente o que foi passado nesse slide, porque vocês vão ter que anotar, beleza? Qualquer coisa, depois vocês vão pausando a minha fala e fazendo as anotações, beleza? Então, uma revisãozinha rapidinho. O atletismo conta a história do homem no planeta. É chamado de esporte base, por sua prática correspondente a movimentos naturais do ser humano. Por exemplo, correr, saltar, lançar. Não por acaso, a primeira competição esportiva de que você tem notícia foi uma corrida, nos Jogos de 776 a.C. Foi na cidade de Olímpia, na Grécia, e deu origem às Olimpíadas. A prova, chamada pelos gregos de estádio, tinha cerca de 200 metros e o vencedor foi o Coroebus, que foi considerado o primeiro campeão olímpico da história. Na moderna definição, o atletismo é um esporte com provas de pista, que seriam de corridas, de campo, que seriam salto e lançamentos, provas combinadas, como o decathlon e o heptathlon, que correspondem a provas de pista e de campo, e o pedestrianismo, que são corridas de rua, como a maratona, corridas em campo, que seriam as cross-country, corridas em montanhas e marcha atlética. Beleza, pessoal? Então, não esqueçam de anotar tudo no caderno, fazendo um resumo em tópicos para quando a gente precisar. Vocês sabem que quando eu lanço a avaliação, sempre as respostas estão nesses tópicos que vocês anotam no caderno. Beleza, pessoal? Então, tenham uma ótima semana de estudo. Usem máscara, não esqueçam de se cuidar. Beleza, pessoal? Tchau, tchau!